Viva está na companhia do Biosfera. Hoje visitamos a desoladora realidade das suspensões de planos diretores municipais para construírem áreas protegidas. Em 2008, os PDM de vários municípios portugueses foram suspensos por 22 vezes. As zonas protegidas são as grandes visadas destas decisões. É o caso do novo estabelecimento prisional de Lisboa e Val do Tejo, que o Ministério da Justiça quer instalar num montado de sobre produtivo em Almeirim. O Biosfera foi até à herdade dos Gagos, em Almeirim, onde 67 hectares de montado de sobro foram convertidos em solo urbano, um processo que a Quercus e o Grupo de Cidadãos de Defesa da Ribeira de Muje classificam como ilegal. Falámos ainda com o jurista Paulo Magalhães sobre a ineficácia do cumprimento da Lei de Bases do Ambiente. Vamos ainda a Valongo, onde se perspectiva mais uma desanexação da Reserva Ecológica Nacional. Esta semana, o convidado do bilhete de identidade é a Foca, um nadador excelente e com algumas dificuldades de deslocação em terra. Pode também conhecer o trabalho dos 15 anos de existência da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e ainda as novidades do ciberespaço, as notícias e a qualidade ambiental das cidades no Bioíndice. Eis alguns dos temas que o vão fazer passar os próximos minutos na companhia mais verde da televisão portuguesa, o Biosfera. Perto de 8.000 sobreiros em zona protegida vão ser abatidos caso o novo estabelecimento prisional de Lisboa venha a ser construído em Almeirim. Apesar da suspensão já estar consumada, ainda não houve qualquer estudo de impacto ambiental. Os populares contestam um processo de cedência de terrenos que consideram ilegal. Apresentamos-lhe a Ana Filipa, o sobreiro mais emblemático da herdade dos Gagos. Não é comum um sobreiro ter um nome de mulher, mas esta também não é uma árvore vulgar. É a personagem de lendas antigas que compõe o imaginário dos habitantes do Paço dos Negros, em fazendas de Almeirim. A Ana Filipa vive num montado de sobro produtivo que se estende por 564 hectares, um ecossistema riquíssimo que pode vir a ser espartilhado com a construção da nova cadeia de Lisboa. Estamos num povoamento de sobreiros da Charneca Ribatejana, está integrado numa área com milhares de hectares em continuidade de montado de sobro, que é de facto uma das melhores zonas corticeiras em Portugal e de todo o mundo. Aqui onde nós estamos, ouvem-se diversas espécies, por exemplo, de aves a cantar, de aves selvagens, que ocupam este ecossistema e que no fundo habitam aqui, portanto devem ser protegidas também. É uma área também importante em termos da Reserva Ecológica Nacional, porque são áreas de máxima infiltração, zonas arenosas para recarga do aquífero que está por baixo de nós, e, portanto, não deveriam ser desafetadas nem da Reserva Ecológica, nem devia ser destruído todo este ecossistema para fazer um estabelecimento prisional que pode ser feito noutro local. 67 hectares desta herdade foram transformados em solo urbano. O Ministério da Justiça alegou que 1.430 árvores seriam destruídas, mas os cálculos feitos pelos técnicos e membros do Grupo de Cidadãos de Defesa da Ribeira de Muje apontam para perto de 8.000. O desvio hoje, a cota de terreno, é à volta de 80 metros. Portanto, nós não sabemos de facto como é que vão fazer os aterros, etc., desviando 80 metros, um terreno que também tem todos os problemas técnicos que dá desde essa espécie de terreno, portanto, que é movível, que provoca absolutamente a desertificação completa. Depois estamos a falar de uma infraestrutura que poderá receber 1.000 e tal reclusos, mais os profissionais. E estamos a falar da necessidade de escoar os efluentes, por exemplo. Se nós tivermos em conta, por exemplo, que agora estamos a refazer a estação elevatória de São Roque, em Almeirim, porque há 10 anos que não cumpre os seus objetivos e está a poluir a Val de Almeirim, acreditamos que é isso que vai acontecer. O processo de desafetação remonta a julho do ano passado. Nesse mês, o Governo destacou 42 hectares do prédio rústico da freguesia de Fazendas de Almeirim para promover a construção da nova prisão de Lisboa e Val do Tejo. A partir desse momento, tudo se precipitou num processo que os contestatários apelidam de nebuloso e incoerente. Nós temos aqui a convocatória da Assembleia de Freguesia de Fazendas de Almeirim, de 16/6/2008. Isto foi uma convocatória que não foi distribuída em Paço dos Negros. Aliás, em qualquer café, ninguém poderá dizer que isto esteve lá fixado. Esta convocatória tem apenas um único ponto: outros assuntos de interesse para a freguesia. Isto é um assunto de interesse para a freguesia, mas não pode entrar de forma alguma, de forma encapuçada, neste ponto, que, pelos vistos, são assuntos de outra importância, mas que isto é de tremenda importância. Foi aqui que se discutiu esta Foi questão. aqui que se discutiu, se é que podemos chamar aquilo uma discussão. Ninguém sabia, nós soubemos, 2 pessoas souberam disto porque tiveram acesso à internet. Isto foi publicado pouco antes desta reunião na internet, portanto na SAPO. A primeira vez que foi discutida em reunião de Câmara foi no dia 22 de setembro, em que o Sr. Presidente aparece com um mail
mais parecia anónimo que outra coisa, do Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Justiça, solicitando a suspensão parcial do PDM. Fez no dia 22 de setembro aprovar com a sua maioria essa deliberação, tendo apresentado única e exclusivamente um e-mail sem logotipo, sem cabeçalho, sem assinatura, do Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Justiça. Reclamámos todos, os vereadores da oposição reclamámos, porque não havia mapa, não havia localização, não havia área, não fazíamos a mínima ideia do que é que estávamos a discutir. Mas ele fez aprovar, fez declaração de voto, de concordância, foi aprovado no dia 22 de setembro. Foi, no entanto, com base na decisão tomada nessa Assembleia Municipal que o Governo decidiu suspender o PDM numa resolução do Conselho de Ministros publicada a 29 de janeiro de 2009. Para este vereador sem pelouro, ex-vice-presidente da Câmara e eleito pelo partido do atual Executivo, o ato não tem qualquer legalidade. Só quero notar que na ata de 22 de setembro não havia qualquer documento, não havia qualquer mapa. O mapa que figura na deliberação do Conselho de Ministros não pode ser de 22 de setembro, porque pura e simplesmente não nos foi apresentado. Portanto, a deliberação do Conselho de Ministros, para mim, é perfeitamente nula, porque está mal baseada, está mal fundamentada. O grupo de cidadãos alega ainda que a Junta de Freguesia não pode ceder um terreno que não lhe pertence. Nós temos o título que cedeu para gestão este terreno pelo Ministério da Agricultura. E no próprio título define qual é o tipo de gestão que a Junta de Freguesia pode fazer. Não está lá em pausa alguma que a Junta de Freguesia pode ceder o terreno para outra coisa qualquer. Se nós estamos a supor, nem sequer admite que há essa possibilidade de construção. Se estamos a supor que vamos abdicar aqui de 42 hectares ou 67, como agora foi suspenso do Plano Diretor Municipal, estamos a amputar irremediavelmente esta herdade, não só em termos económicos, que é o fim dela, é que as suas mais-valias revertam para favor desta comunidade, portanto os fregueses da freguesia de Fazendas de Almeirim, mas estamos a amputá-la também a nível ambiental e que não se resume não só aos 60 hectares que foram agora desafetos do Plano Diretor Municipal ou da área de construção. Portanto, o impacto de toda esta desafetação é muito maior do que a área que respeita. Apesar da duvidosa legalidade do processo, não se iniciou nenhum inquérito interno. Estes 67 hectares de montado sobre já pertencem à longa lista de suspensões de planos diretores municipais que se têm realizado nos últimos meses. De setembro de 2007 a outubro de 2008, os municípios procederam a 27 suspensões de PDM. A maior parte teve como objetivo viabilizar a instalação ou ampliação de unidades ou zonas industriais e de projetos turísticos. 3 delas, em Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia e Covilhã, abriram caminho a projetos de potencial interesse nacional. 4 dos municípios recorreram a este instrumento mais do que uma vez. As áreas de RAN e REN estão cada vez mais reduzidas. E deixam de ser interessantes no momento em que há um interesse de alguém, normalmente capitais estrangeiros, ou alguém nacional com grandes capitais. Se for o pequeno dono do terreno que queria fazer lá a sua casinha e tudo mais, não pode, porque não pode, porque é uma zona protegida. Se, no entanto, se for um grande investimento, já pode. Só quando a economia estiver integrada, os serviços ambientais que são prestados por esses sítios, estiverem integrados na economia de um país, é que isso vai valer, não é? Digamos, isto é, um concelho que tem 80% em REN, que está a prestar um serviço público de absorção de CO2, de ciclo hidrológico, de biodiversidade, todos esses serviços que são fundamentais para a vida, que são os serviços vitais da economia e da vida das pessoas, não é? Esses serviços têm que valer. Enquanto não valerem, estes instrumentos são meras diversões que só servem para contornar e para ser um terreno propício à corrupção, ao peculato e a todas essas formas de contornar as leis que são, digamos, os obstáculos ao desenvolvimento.